Bom, hoje eu vou dar sequência nessa pintura aqui, dessa bromélia, e eu quero finalizar ela, então eu só estou realçando aqui os brilhos e os contrastes aqui de claro e escuro e já vou finalizar. Essa live é um projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. E eu já fiz uma pintura de uma tábua com uma pintura de arara e nossa, que gaguejeira. Eu fiz uma tábua com pintura de arara, fiz essa bromélia e o projeto contempla 8 aulas. Então eu vou terminar essa daqui e vou fazer mais uma, vou começar mais uma pintura amanhã, que seria amanhã a última aula. Então, aqui tá fácil para terminar, só vou colocar uns brilhozinhos, assinar. Tô com um pincel fino aqui, ó, um pincel amarelo, que ele é um pincel de cerda, que ele é mais durinho. Então eu vou terminar e já vou explicar depois da live de amanhã também, que vai ser bem legal. Vou fazer uma bromélia só com uma posição um pouco diferente. Bom, então aqui ó, eu tô com o violeta, que é a cor mais escura que eu usei aqui. Poderia até usar um pouquinho de preto se quiser, para dar uma realçada assim em alguns cantos. Mas eu acho que o violeta aqui vai ser suficiente. Bom, e como eu gosto de usar variedade de cores, assim, eu tô passando o violeta aqui embaixo, ó, na região mais escura. Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de pegar, aqui eu vou usar uma variedade de cores que eu vou mostrar também. Então eu vou pegar alguns cantinhos aqui, ó. Vou fazer alguns risquinhos assim, nas partes que são bem fundas. Onde está mais fundo, eu vou colocar esse violeta, ó. Quanto mais fundo, mais escuro. Que eu poderia fazer isso aqui com preto também. Bom, então acho que de violeta aqui tá resolvido, mais um pouquinho aqui só. E aí então eu vou pegar agora, vou tampar essa tinta. Lavar, enxugar. Vou agora passar o magenta, dando sequência aqui nesse violeta, ó, por cima dele, manchando aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer, como desse lado aqui, ó, nessa folha a gente fez a dobra virada para esse lado, essa daqui eu ia fazer da mesma forma, mas aí eu vi que tá igual, vou fazer diferente. Então eu vou fazer ela assim, ó, vou fazer escuro aqui nessa região. Não vai ficar muito diferente não, mas então vou deixar secar para depois passar o claro aqui. É porque eu falei que fica diferente porque essa daqui ela pega desde o começo aqui da base. Essa daqui eu vou virar ela mais só aqui na pontinha, ó. Bom, na região que dá sequência do violeta, né? Eu vou passar na frente, manchando um pouquinho, ó. Posso passar um pouco aqui também, se quiser. Aí a gente vai brincando de passar essas cores, de misturar, de testar, ver como fica, mas assim, tendo uma sequência
de raciocínio, né? Uma sequência lógica, que é essa que eu estou falando, de passar escuro nas partes fundas e claro nas partes altas. Então a gente pode brincar com as cores. Ó, então eu estou colocando na região que eu quero, que é a funda. Então aqui na beirada eu vou colocar verde e vou colocar tons claros. E aqui na parte funda eu vou colocar cores escuras, ó. Então é sempre fazendo dessa forma. Então acho que já deu esse magenta. Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo. Passar mais um pouco aqui. Beleza. Agora eu vou pegar o rosa. Passo o pincel na água, enxugo no pano. Vou pegar pegar um pouco de vermelho também, que eu quero colocar um pouquinho de vermelho para mudar um pouco a tonalidade, ó. Isso, bem pouquinho assim. Agora vou pegar o rosa escuro. Deixa eu lavar o pincel também. Eu lavo porque não quero que as cores se misturam, quero que elas fiquem destacadas, né? Ó, então agora eu vou refazer esses cantinhos aqui, deixar tudo, o contorno tudo certinho, para depois vir com o brilho por cima. Então, eu estava até agora passando na região mais escura, agora eu já estou indo para a região mais clara. Então, vou passar do meio para cima, ó, das pétalas. Então, a mesma coisa aqui no verde, eu posso passar mais um pouquinho, se quiser, esse rosa nas pontas aqui da vegetação, das folhas, né? Aproveitar que eu estou com um pincel fino, fazer alguns contornos. Então, enquanto eu estava passando o roxo nos buraquinhos aqui, ó, na parte funda, o rosa eu vou passar ao contrário, nas partes altas. Certo? Bom, então, de rosa tá bom também. Então agora eu vou pegar um amarelo pele, mas eu vou misturar um pouquinho. Eu vou misturar um pouquinho aqui no copo. Vou ter que virar. Ó, então vou fazer uns riscos finos aqui nessa região.
Ah, esqueci de passar o verde. Ó, então eu vou colocando aqui aonde pega mais luz, na parte mais alta, ó. Mistura um pouquinho no rosa para não ficar tão branco, tão claro, né? Pronto. Então assim, tem que ser pouquinha tinta no pincel. Raspo bem o pincel, ó, para que ele não fique grosso de tinta. E aí eu pego um pouquinho na ponta do pincel, com o pincel mais durinho, e vou passar de leve só a pontinha do pincel. Ixi, também não precisa ser tão pouco. Aí. Assim, ó. Eu vou riscando aqui, ó. Bom, eu vou trocar agora de... Vou lavar o pincel, tampar essa tinta. E vou pegar agora um verde. O verde maçã, que é um verde bem vivo. Com o mesmo pincel. Eu vou passar bem pouquinho também. Hoje vai ser tudo de pouquinho. Porque é assim, no começo a gente vai passando com o pincel mais largo e depois vai passando com o pincel mais fino. Ó, eu vou passar nessa região verde, porque esse verde maçã, ele fica mais aceso, ó. Ele dá mais um efeito de luz, assim. Porque eu tinha usado o verde pistache, que é um pouco mais apagadinho. Então eu vou fazer como se fosse um brilho, assim, só nas partes altas também. Ó, então pintura é isso daí, são camadas de tinta que a gente vai colocando e vai realçando as cores. Então eu vou descer um pouquinho mais aqui. Põe mais, não.
Ó, dá um efeito de luz, assim, esse verde maçã. Ele é muito vivo. E ainda agora eu vou fazer assim, para dar mais luz ainda. Deixa eu ver se eu já passei em todo lugar. Para dar mais luz ainda, eu vou pegar o amarelo limão e vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com esse verde maçã, só que em menor quantidade. Eu vou bem pouquinho tinta no pincel. Eu vou fazer assim, ó. Só uns risquinhos assim, ó, com amarelo limão. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, dá a impressão de que a folha salta no quadro. Por isso que eu faço várias camadas, por isso que tem todo esse processo de, de passar, repassar até chegar nesse efeito. Porque é agora que vai aparecer todo o trabalho que foi feito de colocar escuro aqui nessa região. Então agora com esse contraste aqui, aí é que a cor fica viva. E ainda depois eu vou vir ainda com um outro, com o marfim. Deixa eu ver, marfim? Não, é palha. É marfim. Vou vir com o marfim riscando aqui ainda. Então, ó, eu venho com o amarelo limão só fazendo uma luz assim, um brilhozinho, bem pouquinho. Sem tirar o rosa, sem tirar o verde que está por baixo. Tem que tomar cuidado, muito cuidado para não passar muita tinta, porque se passar muita, acaba perdendo todo o serviço. Aí eu tenho que, se eu passar muita tinta, eu tenho que vir com o verde pistache, com o verde maçã, dependendo do lugar com o rosa, e aí refazer, né? Então, tudo dá para corrigir, tudo dá para refazer. Mas aqui, agora, a gente tem que tomar um cuidado de passar pouquinho. E deixar a tinta assim, ó, meio falhada, assim, aparecendo os defeitos da madeira. Ó, aqui tem um buraco que a própria tinta vai destacando esse buraco, então ela fica mais rústica, assim, fica aparente essa na pintura, né? A pintura destaca esse defeito e é legal. Bom, então quanto mais claro a cor, menos a gente passa. Aqui embaixo vou passar só um pouquinho. Pronto, então enquanto vai secando aí, vou tirar o excesso aqui no pano e vou pegar o marfim. Então agora eu venho com esse marfim bem na pontinha também, fazendo alguns riscos assim.
só em alguns pontos. Não precisa ser nela toda. A gente passa menos quantidade de tinta e em menos superfícies, né? E também eu não preciso vir até aqui embaixo. Eu vou deixar aqui em cima um pouco mais forte. Lá embaixo quase não precisa passar. Bom, acho que deu. É isso aí. Agora eu vou voltar lá para a parte de cima. E vou fazer os brilhos lá. Só que vou fazer com outro tom. Eu usei esse marfim para fazer aqui nas folhas porque ele é mais puxado para o amarelo. Agora aqui na flor eu vou usar esse amarelo pele, que foi o que eu usei para misturar. Foi o que eu usei para misturar com o rosa, né? Então eu vou usar agora ele puro. Tá sujo aqui. Bom, então agora tá bem sequinho aqui em cima. Só que eu preciso virar. Eu tenho que ir virando o quadro de acordo com a posição da mão, né? Para que a mão acompanhe, o pulso acompanhe aqui a curvatura, ó. Então, assim, bem pouquinho. Então, ó, sempre essa posição do pulso ajuda para que fique mais certinho, ó. Tá vendo? Aqui já é um pouco mais difícil. Eu poderia virar a tábua um pouco mais, mas deu para chegar lá. Deixa eu só fazer uma correção aqui que não estou gostando. Pegar um pouquinho do rosa. Eu esqueci de passar verde aqui, eu estou sentindo falta, eu vou passar agora então. Eu vou passar o verde pistache. Só um pouquinho aqui também, para depois refazer esse brilho. Ó, tá vendo que é legal mostrar que tudo dá para corrigir. Aí se, por exemplo, você passar esse verde e falar, não tem nada a ver, não gostei, não tá... Ou então, ó, passei muito, errei, tudo dá para corrigir. Por isso que eu falo, faz sem medo, porque dá para corrigir.
E eu gosto de colocar bastante variedade de cores, assim. Então, o máximo de quantidade, de variedade de cores que eu conseguir colocar num quadro, eu coloco. Aí você vai experimentando o que que cabe, o que que não cabe, o que que fica legal, o que que não fica. Bom, aqui embaixo está pronto. Então agora eu vou refazer esses brilhos aqui, esperar secar um pouquinho. Ó, eu não costumo passar a lista de material porque justamente por causa disso, a gente vai usando a paleta de cores que a gente mais gosta, né? Então é legal você ir experimentando tonalidades. De repente você gosta de cores mais queimadas, tons mais queimados ou tons mais vivos, e aí vai passando e vai experimentando. Então não adianta, eu tenho bastante cor que eu gosto de usar, de misturar, de experimentar, mas aí eu gosto mais de ter os tons. Então, por exemplo, poderia comprar um tom de rosa mais claro, mas eu sempre tenho esse rosa escuro porque eu misturando com branco ou com outras cores mais claras, eu consigo tonalidades mais claras. Então, eu vou sempre fazendo essas misturas assim até achar a tonalidade que eu quero. Bom, então agora aqui eu vou repassar o PL, amarelo PL, para dar o brilho ó, em cima do verde. Acho que foi muito. Poderia ainda finalizar com o branco, mas eu acho que já está legal assim. Então eu vou deixar assim. Então tá aí, tá pronto. Eu vou agora assinar. Então, eu gosto sempre de assinar aqui embaixo. E como eu sempre, normalmente eu coloco cor escura aqui na parte de baixo, então eu vou assinar com uma cor clara. Poderia ser com branco também. Mas eu vou assinar com esse marfim aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Misturando aqui para ficar mais fácil de correr. Dá para ver aí? Então eu vou escolher um ponto de saída, porque geralmente o quadro é assim. A gente entra olhando lá por cima, né? A gente olha um quadro como a gente lê um livro. A gente começa a entrada do olhar por aqui, passa o olhar por aqui e a tendência é sair com o olhar nessa região aqui. E quando a gente tem traços aqui assim que conduzem o olhar, né? Então, regiões assim como essa, que o olhar vem para cá e acaba fazendo isso, então o olhar acaba permanecendo um pouco mais
no quadro, e é isso que dá aquela sensação de falar que gostoso, não consigo parar de olhar para esse quadro. É porque ele foi pensado numa estratégia para que o olhar se conduza. Aqui o olhar acaba meio que se confundindo, a gente acaba não fixando o ponto nessa região. E o olhar acaba se dispersando, então às vezes ele não sai aqui nesse canto, às vezes ele vai sair em outro lugar que acaba dispersando, né? Mas isso é a linguagem visual do quadro. Mas de toda forma, eu puxo essa atenção novamente para esse final, que é onde eu coloco a assinatura. Então, sempre aqui, né, a tendência é aqui ser a saída do olhar. No canto direito, no canto inferior direito. Então, ó, não tá indo. Tô com o pincel 0, que é o pincel mais fininho que tem. Assinar também, a gente pode assinar sem medo de errar, porque se errar também dá para corrigir, tudo dá para corrigir. Aí você assina do seu jeito, como tudo, né? Faça do seu jeito. Aí tem gente que é mais discreta, tem gente que é mais espalhafatosa, né? Então vai assinar uma coisa maior, assim, mas aí cada um faz da sua tendência. Eu gosto de assinar assim, quanto mais discreto, melhor. Para a pessoa ter que procurar a assinatura e não a assinatura chamar mais atenção do que o quadro. Bom, então tá pronto de pintura. Agora o que eu vou fazer? Eu vou envernizar. Então eu vou pegar um pincel largo. Ó, eu uso essas trinchas aqui, esses pincéis mais largos, mais rústico, porque a gente tem que apertar o verniz, né? Apertar nos buracos. Ó, então eu vou começar daqui de cima. Ó, o verniz é um verniz à base de água. Eu uso um verniz para pintar parede, um verniz para passar em cima de látex, ou eu uso o verniz da Acrylex mesmo. Ó, precisa passar nas laterais e principalmente aqui em cima. Ele fica assim meio esbranquiçado, mas na hora que seca ele fica transparente. Agora, eu gosto de sempre recomendar que a pincelada fique num sentido, não fique num sentido só, para não correr o risco de ficar marcado, né? Então, quer ver? Eu vou explicar aqui. Então, assim, às vezes eu passo nesse sentido, que é o sentido da veia da madeira, do veio da madeira, né? No sentido dos buraquinhos, da rachadura. Ó, preciso passar aqui para ela entrar bem, aqui nesses buraquinhos. Mas depois eu acabo mudando o sentido da posição. Ó. Eu acabo passando em X, em bolinha, né? Acabo mudando o sentido da pincelada. Eu acho que isso é legal para espalhar bem a tinta. Né? Eu tenho que passar a primeira pincelada nesse sentido
vertical para entrar nas rachaduras, ó. Que tem que entrar bem aqui, assim já cola, se tiver que colar, que o verniz é uma cola. Aí depois eu tiro a marca do pincel, passando em outros sentidos. O verniz é uma cola, é como se fosse uma cola branca, ó, que fica branca e depois vai ficando transparente. Agora, precisa tomar cuidado para não passar ele no lugar que venta, porque aí pode ser que ele fica branco. Então precisa passar em ambiente fechado e que não tenha vento, né? Porque às vezes tem o vento do ar-condicionado também. Então tem que passar num lugar assim mais tranquilo de vento e de temperatura, mais quente. Bom, eu passo na peça toda e passo na parte de trás também. Mas agora eu vou passar na parte da frente, vou esperar secar para depois passar na parte de trás. Porque é bom que dá uma higienizada na peça, dá uma impermeabilizada. Ó, essa tinta é legal porque ela seca muito rápido. Eu acabei de assinar e já está seca a tinta, já estou passando verniz com água por cima. Então já tem essa vantagem. Aí logo esse verniz também já está seco e aí já está pronta a peça. Para quem é ansioso, assim, igual eu, né? Que gosta de terminar e já pôr no lugar, já vender o quadro, já entregar. Então, é bom. Bom, aí, olha ele assim, meio de lado, assim, para ver se tá faltando algum lugar. Se tem algum lugar que tá brilhando menos, né? Passa um pouco mais, que aqui eu acho que estava faltando um pouco. E é isso. Agora deixa secar. Então, tampar a tinta. E agora eu vou lavar esses pincéis com água e sabão. Porque às vezes você passa só uma aguinha e parece que o pincel tá molinho, né? Mas na hora que ele seca, ele vai ficar duro, principalmente aqui embaixo, ó, que vai ficando grosso de tinta e ele vai ficando duro aqui embaixo. Então é legal passar bastante sabão mesmo, se tiver um detergente assim, esfregar na mão assim, tirar ou passar uma esponja e limpar internamente, todos eles. E nunca deixar assim na água de um dia para o outro, né? Como eu coloco no copinho assim para lavar, eu lavo só aqui para trocar de uma cor para outra. Mas quando acabar, já leva para a pia e passa um sabão, né? E já lava também o cabo, ó, que eu sempre gosto de deixar o cabo limpo para não ficar aqueles pincéis sujos, né? Para não ficar grosso de tinta. Então, e a mesma coisa aqui, ó, passar o sabão lá dentro, ó, tirar a tinta, tá vendo? Porque só passar no paninho assim, ou só passar na aguinha assim, agora ele tá macio, ó. Mas se deixar, na hora que secar, ele vai ficar duro e aí estraga o pincel. Então tem que ter esse cuidado. Bom, então hoje era isso que eu tinha para fazer. Terminei, consegui terminar antes do tempo até.
E tá aí, ó, as cores que eu usei para fazer esse trabalho, é legal falar. Ó, eu usei aqui em cima o violeta, o magenta, o vermelho, que vermelho que é esse? O vermelho fogo, usei bem pouquinho. Depois usei o rosa escuro, que eu usei bastante. Aí o amarelo pele. Usei aqui no fundo o amarelo pele também, o amarelo ocre, o verde pistache, cadê? Tá aqui, verde pistache. Daí usei o verde oliva primeiro, verde oliva, depois o verde musgo, depois o verde esmeralda. Que mais? Daria para ter usado azul aqui também nas folhas, mas eu não usei. Daria para usar outras tonalidades de verde, como esse verde bandeira, mas não usei. Ah, usei o amarelo também um pouquinho, usei o marfim e o verde maçã. Acho que foram essas as cores, basicamente. Ah, eu usei um pouquinho de preto ali embaixo, né? Foi. E os pincéis que eu usei também, ele tá sem número porque eu apago aqui, ó. Eu lavo, ele acaba apagando. Mas é um pincel, deve ser 10. É um pincel pequeno, o pincel 0, um pincel largo para envernizar. E esse pincel aqui para fazer o fundo, né? Que é um pincel de número 19. E assim, pincéis velhos não tem muito segredo, porque a madeira consome muito, mesmo se colocar um pincel novo assim, ele logo acaba se desgastando, então ele logo fica um pincel velho. Então por isso que eu sempre falo de usar pincel velho, porque a gente acaba tendo muito pincel velho quem usa esse tipo de pintura. Bom, então é isso. Amanhã eu vou fazer uma outra bromélia, mas diferente dessa, porque eu vou fazer num toco, numa tora de madeira, onde eu vou fazer ela vista por cima. Essa está sendo vista de lado, né? Então lá não vai ter fundo, vai ser só a bromélia vista por cima. Então, gente, valeu, até mais. Esse foi um projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, vou deixar meus agradecimentos mais uma vez, sempre para a Secretaria de Cultura de Votuporanga, que tem sempre incentivado o artista local. É um apoio que a gente recebe aqui na nossa cidade e que é muito bem-vindo. Então, valeu, obrigado e até mais. Até amanhã.